por um avivamento, mas adoecendo porque não dormem há semanas. Leonard Ravenhill um dia orou em exaustão à madrugada e a esposa dele estava convidando ele para dormir. Ele disse: eu não vou dormir, eu preciso orar mais um pouco. Ela olhou para ele, deu uma palavra confrontante e disse: Deus te deu uma esposa, você tem o dever de dormir com a sua esposa. E aí ele olhou para ela e falou: é verdade, agora você me trouxe uma revelação. Dormir também é um ato espiritual. Olha para alguém e diga: dormir também é um ato espiritual. Então, por vezes, não é o inferno que está destruindo os nossos ministros ou o nosso servir, mas é essa negligência com o templo que nos sustenta, o próprio corpo. E burnout não respeita a nossa unção, na verdade respeita esse cuidado que você tem com o que recebeu de graça seu próprio corpo, que é templo. Então nós não precisamos por vezes de mais oração sobre um assunto, precisamos descansar. Olha só, Elias estava funcionando, depois do fogo só conseguiu continuar quando comeu e dormiu. O Espírito conecta ele e fala: cara, tu tem que dormir, tu tem que comer. Você está cansado? Eu não preciso te mostrar um anjo, eu não preciso te mostrar um querubim. Agora você precisa comer e descansar. Então nós temos vários Elias que estão esperando uma revelação, quando Deus está dizendo: come e dorme, come e dorme. Olha para alguém e diga: coma bem e durma bem. Levanta a sua mão direita, eu quero profetizar sobre você. A partir de hoje você não será apenas um voluntário que serve, mas será um guerreiro que cuida do templo e que carrega a glória de Deus. A partir de hoje você voltará a dormir e descansará em meio às suas tempestades. Você será um exemplo de equilíbrio, você será um guardião da sua saúde. Você servirá com energia renovada, não com o corpo quebrado, porque o Espírito que te ungiu também te chama para descansar nele. E o descanso será uma arma secreta para você perseverar até o fim. Aleluia. Então, se esgotar sem sabedoria até a exaustão não é sinal de santidade, é imprudência. Então, voluntários de olhos de tigre são pessoas que entendem que sem saúde não há legado. Repita isso: sem saúde não há legado. Então, o altar que você carrega no coração é sustentado por um corpo que você carrega nos ombros. Então, cuidado para não gerar um colapso no seu próprio sermão, que é a sua própria vida. Em segundo lugar, esses maratonistas dentro do Hargrave, que é essa escola militar, eles passam por um segundo processo de teste, que é uma corrida de trilha. Essa corrida de trilha exige que os mais rápidos segurem o ritmo para suportar quem não consegue correr. Porque se eles ficarem sozinhos em meio aos obstáculos, eles vão morrer de frio na neve, ou vão suportar ali ficarem presos em meio ao lamaçal. Na trilha do ministério, você não precisa correr sozinho. Na realidade, toda a nossa necessidade é que a gente corra com os outros juntos, encontrando ritmo fiel. Olha para alguém e diga: nós precisamos encontrar um ritmo para correr juntos. Lembro que fui voluntário em uma igreja de mais ou menos 5.000 membros e eu liderava um departamento nessa igreja. Eu tinha várias funções lá dentro e eu comecei a fazer um cuidado terapêutico que a igreja contratou para todos os psicopatas que estavam lá dentro, da qual eu era um deles. Todos aqueles que estavam doentes emocionais ou todos aqueles que estavam passando por processos difíceis foram começar a ser atendidos por essa psicóloga. E aí a minha angústia era: eu produzo muito, eu faço as coisas muito rápido e as outras pessoas demoram. Então eu passo por cima, eu atropelo os outros porque eu não consigo esperar. Você conhece alguém que atropela os outros? Assume tudo para si e não consegue suportar. A Bíblia vai dizer para a gente suportar uns aos outros em amor. A gente vai ler esse texto num outro tópico, mas nós precisamos encontrar um ritmo para lidar juntos. E aquela psicóloga usada pela sabedoria de Deus, ela disse o seguinte: Lucas, você precisa discernir o seguinte: toda a igreja tem um ritmo. Essa igreja que você está servindo tem um ritmo. As pessoas aqui têm um ritmo. Você está disposto a diminuir a sua velocidade para correr no ritmo dessa igreja, ou você está disposto a sacrificar anos para que eles corram em sua velocidade? Por outro lado, tinha pessoas lá que não estavam correndo nem mesmo a velocidade mínima.
Você quer ver a angústia de alguém que é pé pesado? Cadê os pés pesados que gostam de correr? Alguns não levantaram a mão com medo de represália, né? Mas Deus está te vendo, hein? Nesse caso, quando a gente está na faixa da esquerda, tudo que a gente quer é liberar o caminho. Eu estou preparando o caminho do Senhor, né? O cara acha que ele está na unção de João Batista, endireitando os caminhos, pastor. E aí ele vai dando seta, acelerando e empurrando todo mundo para liberar. Ele está organizando a pista, né? Você conhece alguém assim que organiza as pistas? Ele vai... Vocês são casados? É? Então tá a esposa apontando para o esposo e o esposo apontando para a esposa, né? Eu não sei quem corre mais rápido. Nessa corrida, a nossa intenção é que o caminho seja livre, a gente chegue mais rápido no endereço, encontrar o ritmo. Tem gente que na igreja é assim, tá dando seta, empurrando todo mundo, vai. Agora, a angústia é quando você está numa pista que a velocidade é 40 e a pessoa está a 10, não é angustiante? Ou a velocidade é 100 na rodovia e a pessoa está a 20. Não dá uma angústia, sim ou não? Suportar a fraqueza daqueles que estão devagar exige duas coisas. Primeiro, discernir se ela sabe o que eu sei. E se ela tem a mesma escola que eu tive. Porque eu vou ter gente que conheceu Jesus ontem e eu que conheci Jesus há 20 anos. Então o meu modus operandi de funcionar no ministério é muito rápido. Agora, eu tenho gente que não sabe orar direito. Tenho gente que está tentando aprender devocional. Então exige também paciência para discipular essas pessoas e elas sejam treinadas e capacitadas para a gente acelerar o ritmo. Por outro lado, tem muita gente que, quando as coisas não estão funcionando, quando o desempenho está fraco, ele se veste de ovelha e ele fala para o pastor: pastor, você é meu pastorzinho queridinho, me trate com excessiva misericórdia, amor e perdão incondicional como Jesus Cristo. Mas quando ele acerta, ele mostra e diz: pastor, eu acho que está na hora de eu receber um Pix, hein? Ou eu posso ser talvez contratado pela igreja, eu acho que eu estou sendo aí, eu preciso ser mais reconhecido na igreja. Porque a gente difere cuidado pastoral no meio do voluntariado daquilo que é a obrigação que a gente deveria fazer. Então, existem pessoas que vão rápido e existem pessoas que desistem no meio do caminho. O pastor Eugene Peterson diz o seguinte: Deus não nos chamou para sermos apenas rápidos, mas nos chamou para sermos fiéis. O profeta Jeremias, no capítulo 12, versículo 5, diz: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com cavalos? Tem gente se cansando de servir no ritmo de 40 por hora. Outra coisa é discernirmos se a igreja acelerou o ritmo e eu não estou lendo as placas de trânsito que estão dizendo: ei, o ritmo da igreja mudou, 12 anos, hein? Não é mais igual a 5 anos atrás. A nossa velocidade aumentou, só que eu não fiz a manutenção das peças, eu não me esforcei para estudar, eu não fiz a minha tarefa, então eu culpo a igreja de exigir de mim um ritmo que eu não estou operando nesse ritmo. Eu culpo a liderança de não me ajudar. Só que de quem é a responsabilidade de manutenção do carro? O motorista ou a loja do mecânico? De quem é a responsabilidade de fazer a manutenção do freio, da embreagem? É do dono do carro ou é da rodovia, da indústria da Fórmula 1? Quem tem que trocar o pneu? Não é a Ferrari? É a equipe responsável pelo carro, pelo corredor. Mas por vezes a gente culpa a organização completa de uma manutenção que a gente deixou de fazer. A gente deixou de trocar o óleo, a gente deixou de fazer o nosso devocional, a gente deixou de praticar o ritmo. Aí a gente está um Monza hatch tentando correr com as Ferraris da igreja. Entende? Então está cheio de gente que é Monza. Olha para alguém e diga: não seja um Monzinha. Está na hora de tu parar e fazer uma manutenção. Você não serve sozinho, você é parte de um corpo, organismo vivo. Os olhos de tigre sabem quando acelerar, mas também quando esperar um irmão enfraquecido. Nós temos aí as 2 cadeiras e a mesa? Eu preciso de 2 voluntários que sejam muito fortes.
Homens que entendem que eles são fortes de verdade. Ah, não, agora você vai vir. Mais um. O cara fala, cara, eu sou forte de verdade. Cadê? Olha lá, tá vindo. Vem, é 2. Pronto. Coloca aqui mais na frente aqui. Você pode vir também? Mas fica ali, ó, aguarda ali, a gente já acelera. Aproxima mais a mesa. Aproxima mais a mesa. Vocês vão disputar uma queda de braço. Quem aposta... Como é o seu nome? Humberto. Seu nome? Maia. Quem aposta que o Humberto vai vencer a queda de braço, levanta a mão. Quem acredita que o Maia vai vencer a queda de braço? Meu Deus. A fama do Maia tá grande. Posiciona aqui. Escolhe o braço melhor. Ok. Peraí. Alinha aqui. Aí. Só um momento, hein? Ó, presta atenção. Escuta aqui. Segura. Quando nós temos duas pessoas fora de ritmo, nós estamos numa luta de queda de braço. No ministério. Vence quem é mais forte. Um precisa se render quando essa queda de braço está acontecendo. Mas aqui, até 10, vou liberar vocês, tá? Vamos lá então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Humberto, olha o Humberto. Meu Deus. Humberto. Ele tá segurando na mesa lá, ele não tá nem segurando. Não vai se render? Se rendeu, Humberto! Meu Deus! Vamos aplaudir a Jesus pela vida desses dois? Obrigado. Seu nome? Júlia. Senta ali, Júlia. Coitado do meu marido. Que isso? Sério? Coloca aí. Agora, diferente da primeira queda de braço, nessa queda de braço eu vou fazer um combinado com a Júlia, para ser uma relação ganha-ganha. E vou dizer, Júlia, você confia que eu vou me render? Então, eu vou me render, depois você se rende para a gente ganhar junto? Então tá bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ué, Não, pode? calma. Pode? Isso. Olha que interessante. Olha a reflexão. Eu falei para a Júlia que ela ia vencer e que eu ia me render. Sabe o que a Júlia fez? Ela fez eu vencer primeiro. Porque vulnerabilidade conecta. Ela confiou tanto que eu ia me render para ela vencer, que ela me fez vencer primeiro. Mas no ministério, por vezes, no nosso servir, a gente fica numa queda de braço tentando vencer primeiro. Quem vence primeiro? Mas aqui, quando eu combinei com a Júlia e disse, Júlia, você vai vencer primeiro, eu vou soltar. Eu soltei, sabe o que ela fez? Ela puxou o meu braço para vencer primeiro. Eu não pedi isso para ela. Você pode aplaudir Jesus por isso? Obrigado.
A Bíblia, presta atenção, a Bíblia diz que para a gente encontrar esse ritmo na liderança de humildade entre uns aos outros, a gente precisa aprender a ser simples como a pomba, repita pomba, e prudente como a serpente, repita serpente. O problema é que existem pombas que precisam aprender a ser um pouco mais serpente porque são ingênuas demais. E existem serpentes que precisam aprender a ser mais como pombas, porque são serpentes demais. Olha para alguém e faz tss. Tem algum encantador de serpentes aí com uma flautinha? Então, a gente precisa reunir. Existe gente que opera numa ingenuidade tão grande que as pessoas pisam em cima dessa pessoa. Ela é abusada, ela tem histórico de sempre, nunca dizer não, todo mundo pisa em cima e faz o que quer, e ela é ingênua demais para perceber que está todo mundo usando ela como bode expiatório. Agora, por outro lado, a gente tem gente que são as serpentes. Vamos fazer o tss. Essas serpentes, elas estão no nosso meio, manipulando de forma emocional uns aos outros e tentando conquistar ambientes. E a gente precisa ter olhos de tigre e discernimento espiritual para entender que essas pessoas não fazem parte dos nossos. Todo corpo saudável expulsa a célula cancerígena, entende? Tudo que é célula cancerígena diz, ei, não é dos nossos. Não faz parte, não foi gerado, não tem o nosso DNA, não tem nossa linguagem, não tem nossa cultura. É sua responsabilidade proteger a cultura da igreja. É sua responsabilidade proteger esse DNA. Quando não tem a linguagem, você precisa confrontar e dizer, ei, isso não é a nossa linguagem. Essa não é a nossa mensagem. Então levanta a mão direita, eu quero profetizar sobre aqueles que vão caminhar num novo ritmo. Você não correrá mais com os passos dos outros. Você encontrará o seu ritmo no compasso de Cristo. As serpentes serão mais como pombas, e pombas que vivem em você aprenderão a ser mais como prudentes como a serpente. A sagacidade se dobrará diante da pureza, em nome de Jesus. A ingenuidade será batizada em sabedoria, e a humildade vai gerar unidade, e juntos não correremos por ego, mas nós marcharemos na trilha de Jesus, nem à frente nem atrás, mas lado ao lado, achando nosso ritmo no compasso da graça. Amém. Aleluia. Se puder trazer mais água e mais chá, eu agradeço. Isso é uma coisa que a gente chama de a graça da garça. Repita, a graça da garça. A graça da garça é a arte de sujar os pés na lama sem sujar as vestes. Eu estou em meio a ambientes de lama, mas eu não me contamino porque tenho pureza em meu coração e simplicidade para permanecer com o DNA que fui gerado. Então, ainda que você esteja em meio a um covil de lobos, Deus te protege, amém? Cuida do teu coração. Olha para alguém e diga, Deus te cuida, Deus te vê. Terceiro aspecto dos que passam pelo treinamento do Hargrave é a sobrevivência em meio à selva. E por vezes a igreja parece uma selva com vários animais bem diferentes. O fogo interior é o que mantém esses soldados que vão em meio à selva, e que os times que sobrevivem e não desistem desse treinamento são aqueles que preparam uma chama, repita chama, são aqueles que fazem uma fogueira para suportar o frio da noite. No meio da selva da rotina, do cansaço e da ingratidão, só existe uma coisa que vai te manter vivo. Pergunte o quê? Pergunte o quê? É a paixão por Jesus e pelas pessoas. É o fogo que te mantém de pé. E esse fogo não vem de algo emocional, vem do altar. É que nós invertemos as coisas, a gente tenta produzir no natural o que era sobrenatural e tenta corresponder e culpar a Deus do que deveríamos fazer, que seria a nossa responsabilidade. Vou dar um exemplo. Sacrifício é feito com duas coisas, altar e fogo, sim ou não? Altar, o homem monta, fogo Deus manda. Nossa geração está produzindo fogo de micro-ondas, enquanto culpa a Deus porque não construía altar. Eu inverti, eu responsabilizei Deus, dizendo, Deus, constrói altar para mim, enquanto eu tento produzir fogo por mim mesmo.
Esse fogo é barulho. Porque quando eu produzo barulho de evento, barulho de ideia, barulho de projetos, barulho de tudo aquilo que é performance ministerial, eu não consigo lidar com o meu silêncio, que é ensurdecedor a partir de uma identidade que não gerei em Cristo. Então eu preciso produzir um fogo no natural, porque não consegui me responsabilizar aquilo que era minha responsabilidade, que era produzir o altar. Fogo, quem manda? Quem manda o fogo? Quem manda o fogo? Novos começos, quem manda o fogo? A responsabilidade de enviar fogo para autenticar se as minhas obras são de madeira, feno e palha ou obras preciosas, ouro e prata, quem? É o fogo consumidor, é Jesus. Mas quando eu não me responsabilizo pelo altar, eu culpo a Deus pelo altar que não construí e tento gerar um fogo a partir da performance. Então, quando somos confrontados pelo nosso caráter, nós vestimos a nossa roupa de ovelha, como já disse. Então precisamos parar de tentar produzir o fogo do altar por conta própria e pelas nossas ações. Esse fogo é alimentado por oração, lágrimas e joelho dobrado pela alma de alguém. Esse ministério sem paixão se torna ativismo. A paixão sem direção é fogo de palha, e a paixão por Jesus verídica queima até mesmo nessa selva de pedra. Nos dias frios de desânimo, você precisa lembrar não pelo que começou, e não o dia que começou, mas você precisa lembrar por quem você começou. Você não começou porque alguém te convidou, você começou porque alguém, uma voz te chamou, essa voz de um homem de muitas águas dizendo: filho meu, vem. Larga as redes, olha para alguém e diga: larga as redes e vem servir. Essa paixão desesperada é o que nos salva da apatia. Apocalipse capítulo 2, versículo 5: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volte à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candelabro, se não te arrependeres. Quem remove aquele que não está no primeiro amor? Não é pastor Felipe, não são os pastores e líderes de ministério, é Deus. Não se assuste quando você ver pessoas sendo com seus candelabros removidos. Não se assuste ao perceber pessoas com candelabros removidos, é porque elas abandonaram o primeiro amor. Elas distanciaram seu coração dessa chama e fogo ardente de paixão por Jesus. E para mim, Salmos capítulo 42 é icônico, porque o Salmo começa dizendo: como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Aí eu quero perguntar para vocês: tem corça andando nas praias de Niterói? Tem? Tem corça andando nas praias? Caraca, tinha gente falando: tem sim. Gente, presta atenção na pergunta, presta atenção na mensagem. Tem corça andando nas praias de Niterói? Não, não tem, a gente não vê. Talvez você tenha que ir num zoológico, e aí o zoológico do brasileiro geralmente é bem depressivo, porque se você encontra uma corça, ela já está toda... ela já está quase em estado de putrefação, que foi salva de um circo, não sei o que lá, né? Mas, se você quer entender a figura da corça, o salmista está dizendo: não como um cachorro caramelo, não como um animal que eu vejo todo dia. Ele está vendo, a expressão para o salmista é muito clara, ele está vendo o animal, como a corça anseia pelas águas. Aí eu preciso fazer uma pergunta para o texto: como que a corça tem desejo pelas águas? Aí um dia eu estava assistindo um documentário das corças no National Geographic, e o cara falou: cara, a corça tem uma relação profunda com as águas, por isso que o seu faro é muito sensível ao ribeiro de águas, e ela levanta o seu focinho. Tem a foto aí da corça? Ela levanta o seu focinho para os montes, e ela sente o ribeiro, ela sabe aonde há cheiro de água. E quando ela sente esse cheiro de água, ela começa a gritar e clamar. Por isso que o salmista vai dizer em outro texto: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem dos céus e da terra. E aí, ou melhor, o meu socorro vem
do Senhor que fez os céus e a terra. Obrigado. E aí ela eleva esse focinho para sentir o aroma dos ribeiros. Por quê? Porque quando uma corça fica distante do ribeiro de água, o seu corpo começa a gerar um odor. E esse odor é o cheiro perfeito que aproxima os predadores. O cheiro da corça é um odor que torna ela vulnerável, é uma atração, é um perfume romântico para leões, que faz com que ela fique vulnerável ao inimigo. Agora, quando a corça se esconde, um leão ou um predador qualquer está buscando matar a corça, sabe o que a corça faz? Pode ir para a próxima imagem. A corça, ela encontra esse ribeiro, corre desesperadamente nesse lugar, e ela vai no lugar mais profundo. Ela não fica apenas nas bordas, mas ela se afunda nas águas e deixa apenas o seu focinho para fora, até o ponto de que fique submersa, apenas os chifres para fora. E nesse lugar, segundo o National Geographic, os leões têm medo de entrar, porque tem medo de se afogar. Aí eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Aqueles que estão escondidos em Deus, o inimigo não toca. Ei, aqueles que estão escondidos na presença não estão vulneráveis a dardos inflamados do inimigo. Aqueles que estão escondidos na presença estão protegidos por Deus. Ei, voluntário, você não servirá apenas por costume, mas por paixão. Deus está acendendo hoje de novo o fogo do primeiro amor em alguns aqui. Aquele fogo que você achou que havia se apagado pelo cansaço. Aquele anseio que te fazia chorar, agora só de ouvir o nome dele, seus olhos vão lacrimejar. Ei, hoje Deus está chamando pessoas para mergulhar mais profundo na presença, e não se afogar no ativismo, mas que você seja cheio do Espírito. Olha para alguém, profetiza na vida deles: tu vai arder de novo. É porque é a presença, é a presença, é a presença. A primeira coisa que é uma análise, um diagnóstico de alguém doente é o quê? Falta de fome. Quando uma pessoa está muito doente, ela perde apetite. O grande termômetro espiritual da igreja é quando a igreja perde a fome. Quando a igreja perde a fome pela presença, ou quando essa fome é alimentada por qualquer outra coisa senão a presença. Não deixe a programação matar a fome pela presença. Não deixe a escala matar a fome pela presença. Não deixe as conversas e as fofocas matarem a fome pela presença. Alguém está comigo? Alguém está ouvindo essa mensagem? Não deixa, não deixa, não deixa. Ninguém, proteja a sua fome. Olha para alguém e diga: proteja a sua fome. Proteja a sua fome em Deus. O quarto processo, depois de terem suportado uma noite em frio, em claro, em meio à fogueira para se aquecer, é a marcha de Huck. A marcha de Huck é um processo muito mais difícil para aqueles que já suportaram tudo isso e ainda estão ali lutando para vencerem o certificado de olhos de tigre. Eles têm que carregar nas costas, se tiver a imagem para mostrar, eles têm que carregar nas costas as outras pessoas. O nosso combinado é agora. E existem pessoas que estão carregando inúmeras coisas. Pessoas que estão carregando problemas de outras famílias. Pessoas que estão carregando decisões, reuniões, críticas. Ei, tu viu aquele problema lá? Tu viu aquele outro problema? Ei, você pode fazer essa escala para mim? Você pode? Não, eu posso sim. Ei, conta comigo. Ei, conta comigo, obrigado. Não, eu vou fazer sim. Ei, conta comigo aqui na igreja. Obrigado, viu? Ei, glória a Deus, eu vou servir com amor, com paixão. Aqui é novos começos, está tirando? Aqui é novos começos. Aqui é novos começos. E aí a gente está cheio de gente carregando cargas e não deixando na cruz. Problemas, compromissos, reuniões. Eu consigo. Eu opero na minha própria força, não na força do Espírito. Eu faço as coisas acontecerem, porque pastor, se eu dormir 3 horinhas tá bom, vou ficar aqui, vou mergulhar nisso. Aí eu estou achando que estou bom, operando em 3 ministérios, enquanto meu filho não me viu na semana. Entendeu?
Eu acho que estou bem em reuniões intermináveis do trabalho e da igreja, enquanto eu não cumprir com as minhas responsabilidades com a minha esposa. Eu acho que eu estou bem, funcionando bem, enquanto a minha família está com saudade de sentar no sofá e descansar junto, e sentar junto na mesa. Então a gente vai tentando funcionar bem, carregando a carga que não é nossa, e que às vezes não é nem do outro. A gente assumiu cargas que não seriam nossas. A gente precisa encontrar a cruz. E quando a gente encontra a cruz, a gente precisa deixar essas coisas nesse lugar. Isso exige várias coisas, mas a mais importante é humildade. Humildade de reconhecer que eu não consigo sozinho. Humildade de reconhecer que eu não sou super-herói. Humildade de reconhecer que eu preciso dos outros. E aí, nesse processo, quem não tem identidade não suporta deixar as cargas, porque você define a sua identidade pelo que você está fazendo. Então, não pelo que você é. Enquanto você está operando e levando as cargas te definem. Tirar isso te dá vazio, então você não deixa, centraliza, não conta com as pessoas. Não, deixa que eu faço. Ei, tira a mão da minha carga. Tira a mão da minha carga. E a gente vai operando, não no descanso do Senhor, mas nesse lugar. Isso exige submissão ao Espírito e uma identidade firmada em Cristo, dizendo: eu dependo dEle, eu descanso nele, entrego todos os fardos a Ele, porque o fardo dele é leve, o jugo é suave. Quem pode glorificar Jesus por isso? A glória do ministério não está quando te aplaudem, mas em quantos pesos você entrega na cruz. Gálatas capítulo 6, versículo 2, vai trazer um outro contraponto importante. Porque enquanto nós estamos carregando as cargas, não temos capacidade de carregar pessoas. O texto diz o seguinte, Gálatas capítulo 6, versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Deus não te chamou para caminhar sozinho, e não te ungiu para carregar uma missão isolado. A partir de hoje, Ele coloca sobre você jugo leve, amém? Fardo suave. Você não será conhecido apenas pelo que faz, mas também pelo quanto se importa. Você não andará ignorando essas cargas. Você será também abrigo e consolo aos outros que estão carregando pesos pesados. Sirvam uns aos outros, amem uns aos outros e carreguem aqueles que estão enfraquecidos. Você sabe qual é, para mim, um dos principais voluntários na Bíblia? Para você, meu irmão, como que é seu nome? Oi? Luigi? Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, para você, além de Jesus, qual é um dos maiores voluntários da Bíblia? Alguém que serviu com uma exímia excelência. Oi? Apóstolo Paulo. Isaac. Barnabé. Você, seu nome? João. João. Vem aqui mais, sobe aqui. Eu vou representar para vocês. Para mim, um dos voluntários mais icônicos de toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Para mim, esse é um dos personagens mais icônicos no sentido de voluntariado. Maia, você é Moisés. Ou melhor, eu sou Moisés, perdão. Eu sou Moisés e Maia é Arão, ok? A Bíblia diz que Moisés era pesado de língua. Segundo alguns estudiosos, há uma controvérsia, alguns acreditam que não, mas a maioria concorda que provavelmente Moisés era gago. Moisés era gago, pesado de língua.
A Bíblia diz que Moisés não fala. Quem fala é um interlocutor através de Arão. Então Moisés, gago, tem que falar para Arão falar. Sim ou não? Beleza, então Arão está aqui. A gente vai chegar para Faraó, beleza? Eu sou Moisés e sou gago, tá? Então... Arão. Ah, tá bom. Diga. Diga a Faraó. Deixe o meu povo ir. Uma salva de palmas para o Maia. Obrigado pela paciência. Ninguém na Bíblia suportou uma pessoa gago falando no ouvido todas as palavras durante 40 anos. Sabe quem? Um homem chamado Arão, ouvindo no seu ouvido um homem gago dizendo, cara, eu ia falar, desembuche, fala Moisés, fala você gago mesmo, todo mundo vai entender. Obrigado. Mais salva de palmas. Maia. Eu, na posição de Arão, falava, Moisés, fala você, cara, estou cansado de te ouvir baforento, cuspindo no meu rosto. Fala direto para o povo. Não vou te traduzir, cara, não vou te traduzir. Mas Arão entendeu uma missão, e ele se tornou subordinado a uma missão de ouvir uma pessoa gago durante 40 anos, pesado de língua, por causa de uma missão. Submisso a um destino que Deus tinha dado ao seu irmão Moisés. Você está disposto a suportar o fardo uns dos outros? Você está disposto a carregar as debilidades uns dos outros com paciência, com perseverança? Isso é servir uns aos outros. Olha para alguém do seu lado e diga, você está disposto a ser meu Arão? E aí pode trazer o outro elemento que eu pedi, a mesa com o liquidificador. Nós temos o outro processo que é a aptidão para o combate. Está trazendo lá, obrigado. A aptidão para o combate é um momento de batalha e contexto, onde eles são, pode colocar aqui bem na frente para eles conseguirem ver, senão não vai dar certo. Obrigado. Essa aptidão é quando alguns comandantes colocam uns contra os outros e é gerado conflito. Conflito de um soldado encontra o outro e diz, cara, aquele cara lá disse isso sobre você, aquele outro cara disse isso sobre você. Eles têm que fazer uma atividade, eles são colocados uns contra os outros, e os comandantes veem o circo pegar fogo e eles se degladiarem entre si, para saber como eles vão lidar com combates e conflitos internos. Na igreja não é diferente, mas não é para teste, às vezes é uma pessoa mesmo colocando uma contra a outra. Mas a verdade é que às vezes a gente tem vieses cognitivos equivocados. Nossa baixa inteligência emocional faz com que a gente interprete as coisas de maneira equivocada. Você sabia que leva 3 segundos para você interpretar e ter uma imagem de alguém, julgar alguém? Leva 3 segundos. Você piscou, você me julgou. Essa camiseta estranha, esse bigode estranho, quem que é esse cara que o pastor Felipe chamou? A gente cria pré-julgamentos. Esses pré-julgamentos são baseados na cultura, na nossa história de vida, por quem você foi criado, a tua educação que te gerou. É um filtro de café que gera os teus julgamentos, que são juízos de valor a respeito das pessoas ao nosso redor. Então, quando esses combates existem, são feitos inúmeros ingredientes que nos impedem de se conectar com as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. A minha esposa, ela é míope. É igual aquele texto do cego que está sendo curado processualmente na Bíblia, e aí ele está vendo as pessoas como árvores. Lembra desse texto? As pessoas vendo as pessoas como árvores, o cego. Ok, é a minha esposa sem óculos. Ela vê as pessoas como árvores. É sombra, não consegue enxergar. E a Karen insiste em ir para o culto sem óculos.
Aí tá, a gente está sentado na frente. Nós somos um casal de pastores da igreja. Ela está sem óculos, eu estou do lado dela. Vem uma irmã cumprimentar ela. Ô, pastora Karen, ela está adorando. Ô, Senhor, tal. E a pessoa estendeu a mão. Ela não viu. Ela abriu o olho, não viu a pessoa e foi andar. E eu olhei e falei, amor, tem uma pessoa te cumprimentando aqui. Cumprimenta ela. Encostei as mãos das duas. Falei, olha, vê aí, amor. Tem alguém aqui querendo te cumprimentar. Outro dia, ela no corredor andando, uma pessoa foi lá para cumprimentar ela, ela passou. Aí, qual que é o viés de alguém que tem baixa inteligência emocional? A pastora tem problema comigo. Não gosta de mim. Passou e não me cumprimentou. A gente vai criando pinchers raivosos na igreja. Você conhece um pincher raivoso? Conhece? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então existem pinchers raivosos. Acontece qualquer coisa. E aí, sabe qual que é a característica do pincher? É o seguinte: você passa na frente da casa, ele está na rua. Você chega perto da casa dele, o que ele faz? Ele entra no portão e late por dentro do portão para você. Ele não tem coragem de lutar com você ali naquela situação. Ele vai lutar por detrás dos panos. Assim é os pinchers raivosos na igreja. Sempre com todo mundo, mas com a liderança. Revelou, hein? Revelou. Então a gente precisa de coragem para assumir as nossas ranhuras. Até quando tu vai ser um pincherzinho raivoso? Olha para alguém e fala, deixa de ser pincher. Amadurece. Agora, se eu pego o liquidificador, não consigo nem abrir um liquidificador, né, para você ver. Aqui. E eu coloco tomate. Ok? Tomate. Coloco tomate aqui dentro. E coloco um pouco de açúcar para tirar a acidez do tomate. Posso colocar outras especiarias aqui. O que eu tenho? E bato isso aqui. Gente. Suco de tomate, ou molho de tomate. Ou suco de tomate, ou molho de tomate, ok? Beleza. Uma passata, ok. Se eu pego banana. Tem alguém com fome aí? Voluntário esfomeado aí? Tem gente com fome aí, cara. Quer banana? Se eu pego banana, coloco no liquidificador, junto com leite. Leite. Sabe o que é leite? O que eu tenho? Vitamina de banana. O que acontece na igreja? Eu faço isso aqui, ó. Aí sabe o que eu falo? Toma! Tem que tomar! Eu coloco todo mundo no mesmo peso e na mesma medida e na mesma crítica. E não é assim. Não funciona assim. As pessoas são diferentes. Tomate é outro ingrediente do que banana. Não vai funcionar. Ninguém vai tomar isso aqui ou vai tomar? Não vai tomar. Por que não vai tomar? Porque não faz parte da mesma receita. E aí nós criticamos o quê quando não funciona? É esse liquidificador treva. É ou não é verdade? Vocês estão entendendo a analogia? Isso não é sobre liquidificador. Aí a gente culpa o quê? É a potência, é o tomate que tu comprou muito maduro, é açúcar. Não é. É porque a gente não separou as caixinhas das coisas. Não colocamos as pessoas nos devidos lugares corretos. Olha só, eu lembro de uma irmã que dava muito problema no ministério infantil. Muito problema. Por quê? Ela tinha uma graça de Deus na área de cura e libertação. Ela tinha discernimento espiritual. Qual que era o problema? Cada peste que ela via correndo no ministério infantil, é demônio, vem cá demônio! E ela ficava exorcizando.
Ei, um dia entrou no ministério infantil, ela exorcizando um menininho de 3 anos assim, meu Deus, alguém me salva. E ela sai agora. Por que é um problema? Porque ela está operando no ingrediente no lugar errado. Então tem gente que às vezes está no lugar errado, achando que está operando no lugar certo. A gente tem que encaixar no lugar certo. Gente, eu tive um problema numa pesquisa, a gente aplica uma pesquisa e a gente está aplicando essa pesquisa com vocês. Eu tô chegando em conclusões aqui. Diz que quando um pregador fala que está chegando na conclusão, tem mais 40 minutos. Vocês estão gostando? Amém? Eu fui fazer uma pesquisa numa igreja e todo mundo disse assim, nós temos um problema grave na recepção. E esse problema é um irmão chamado quebra-ossos. Ele é conhecido como quebra-ossos aqui na igreja. Eu falei, cara, que estranho. Gente, tinha mais de 800 respostas. Das 800, mais de 70% era a gente falando, eu atravesso quando é tal irmão na recepção. O irmão quebra-ossos. Várias pessoas falando da mesma pessoa. Eu falei, alguém já chamou esse cara para falar que ele está... Pô, tinha uma irmã lá que falou que ela teve uma luxação na mão, que ele cumprimentou a irmã. Pô, o outro cara quebrou a costela, meu. Eu falei, que isso? E ninguém falou nada. Mas a igreja tinha uma cultura de receio. Não, o que a pessoa vai pensar? Vai desistir da igreja e tal. E ficava uma cultura de receio. Ninguém falava. Mas ficava um monte de pincher raivoso falando dentro do portão. Falando dentro de portões. Então eu falei, chama esse cara agora. Chama ele hoje. Me dá o telefone desse cara agora. Preciso atender ele. Fui em loco na igreja, pastor Felipe, chamei o cara. Sentei o cara na mesa e comecei a ler a pesquisa para ele. Falei, cara, vou te preparar. Eu estou fazendo uma pesquisa, sou consultor da igreja. Algumas pessoas relataram coisas sobre você a seu respeito que eu não sei se são verdade. Mas assim, tem muita prova, tem muita situação, eu preciso tratar isso com você. Eu comecei a ler. Falei, ó, você é conhecido como irmão quebra-ossos. Você é um irmão Hulk da igreja. As pessoas atravessam a rua e tal. Aquele homem grandalhão virou uma criança na minha frente, chorando copiosamente. Ficou chorando um tempão, aí limpou os ranhos, parou de chorar. Olhei para ele e falei, o que é isso tudo para você? Aí falou, eu nunca imaginei que eu estava machucando as pessoas. Porque nunca ninguém me falou que eu estava fazendo isso. Fui puxar o histórico dele, pô, encanador, quase uma pessoa que não tinha uma educação escolar, alguém que estava ali, muito, muito simples, um cara com palavras extremamente simples. E aí, chorando ali na frente, falei, cara, me encaixa em qualquer lugar, eu sumo dessa recepção. Se alguém tivesse falado, eu nunca teria feito essa função. Encaixei ele nas obras da igreja, para quebrar a parede. Entendeu? A gente precisa entender essas realidades. Isso é muito importante para o ministério. Porque times que abraçam os conflitos, apesar de serem desagradáveis, eles põem um assunto na mesa. E discutem o conflito com confiança, assumindo o compromisso com seus colegas de time e responsabilidade para entregar o trabalho desejado. Repita comigo, conflitos são bons. Conflitos foram criados para serem resolvidos. Quantos de nós temos... Quais são as pessoas aqui que têm cachorro? Quem tem cachorro em casa? Legal. Agora, quais de vocês que fala com o cachorro? Eu falo com o cachorro, né? A gente conversa. Agora, o meu problema não é só falar com o cachorro. O meu decibel, eu não sei como chama isso, Maurício, como que chama isso na tônica musical, na voz, enfim. A minha tonalidade vocal muda. Eu estou aqui, paz do Senhor, tal, quando eu vejo um cachorro, ai meu Deus do céu, que pequenininho, ai. Eu tenho que fazer voz fininha para interagir. Alguém é assim? Tem que fazer voz fininha para falar. Por que a gente faz isso, cara? Alguém já estudou isso? Por que a gente faz voz fininha para falar com o cachorro? Que pequenininho, meu Deus, que fofura, tal. E a gente faz isso. Vamos lá. Eu também falo com o cachorro. Não tem nada errado em falar com cachorros. Não tem nada de errado em falar com o seu cachorro como se ele às vezes fosse um humano ali. Agora, o que está substancialmente errado é falar com seres humanos na igreja como se fossem cachorros.
Vocês estão comigo? Diz amém. Então para de tratar as pessoas com desrespeito, com falta de empatia, como se elas fossem animais. Jesus, o mesmo sangue que foi vertido por você, foi vertido por essa pessoa que está do seu lado. Então quando você desrespeita um irmão ao seu lado, você desrespeita o próprio Deus que gerou esse irmão na cruz ao seu lado. E aí eu quero ensinar para vocês um método chamado TEMP. Repita, TEMP. Desenvolver conversas difíceis é uma habilidade que a gente não aprende na escola. Desenvolver conversas difíceis. Tem uma matéria lá? Tinha que ter uma matéria no ensino fundamental. Conversas difíceis. Vamos lá. Senta com seu arqui-inimigo na escola. Eu odeio ele. Vem aqui, vou bater em você. Né? E a gente ter esse tipo de situação. Deixa eu chamar alguém aqui para fazer uma dinâmica. Vem aqui, meu querido. Vem aqui você. Sobe aqui. A Bíblia no Novo Testamento, Jesus diz que quando alguém dá um tapa em nosso rosto, nós devemos dar a outra face, sim ou não? Ok, vem pra cá. Essa mão aqui. Me dá um tapa no lado direito. Oi? Não, fraquinho, né, irmão? Vem aqui. É só um exemplo, tá, irmão? É só um exemplo. Dá um tapa do lado direito. Tá. Esse aqui é o meu lado esquerdo. Para ele me dar um tapa do lado correto, ele tem que me dar um tapa com essa parte da mão. É assim o tapa. Quando Jesus está dizendo sobre o esbofetear no rosto, é com esse lado da mão. Então, dá esse tapa com esse lado da mão. É assim. Para eu dar o outro lado e ele voltar assim. Entendeu? Sabe por quê? Porque na cultura, na época, essa parte da mão representava ser afligido, ser punido pelo outro. E esse lado da mão da palma aberta, representava a amizade, da qual eu me cumprimento um com os outros. Então, quando eu levo o tapa desse lado e dou a outra face, eu estou dizendo, ainda que você está me tratando como um inimigo, você é meu amigo. Entende? É isso que o texto está dizendo. Obrigado. Método TEMP, repita TEMP. Precisamos desenvolver conversas difíceis. E por que conversa difícil é importante? 73% dos problemas na igreja são causados por problemas de comunicação, segundo as pesquisas. Liberdade para dizer não e proteger o nosso próprio tempo. Ou liberdade para viver bem e comunicar o que a gente quer, a gente precisa aprender o que seria TEMP. E aí TEMP é uma junção de algumas coisas. O que um elefante, um adulto e um médico tem a ver com conversa difícil? Vou explicar para vocês. Quando a gente tem um assunto difícil para tratar alguém, nós temos uma máxima no mundo de organizações que é elefante na sala. Quem já ouviu essa expressão? Temos um elefante na sala. Que ninguém fala sobre o assunto, todo mundo engole seco. Tem alguma coisa que não está bem, mas ninguém fala nada. Sim ou não? Achei que vocês iam falar não. Não deveríamos falar. Então a letra T de TEMP representa tire o elefante da sala. Como a gente começa a tratar o elefante da sala? Começando a conversa de um modo mais leve, com mais empatia, vulnerabilidade e humildade, diminuindo a tensão e o atrito, tratando diretamente com clareza o contexto daquele problema. Por exemplo, vamos supor que a minha palestra tinha vários erros de português, ou as minhas expressões vocais tinham várias coisas equivocadas. Bom, se um pastor quer diminuir, o pastor Pedro quer diminuir um pouco do atrito dessa tensão, do elefante na sala em relação a mim, ele pode no final falar, Lucas, veja bem, cara, esse é um assunto um pouco desconfortável para mim. O que ele está fazendo? Vulnerabilidade.
ele se coloca numa posição de que é vulnerável falar sobre aquele assunto. E ele diz, olha, eu não sei muito bem como tratar sobre esse assunto, mas eu estava observando a sua palestra e quero o teu bem, espero que você melhore. Aí ele pode juntar uns 2, 3 elogios e falar, cara, foi muito bom essa parte, isso aqui me edificou bastante, mas viu, toma cuidado com isso aqui que você fez. Eu vou ouvir melhor o feedback, sim ou não? Eu vou me abrir para ouvir o assunto melhor, sim ou não? Mas a gente quer ser pincher raivoso. Esse é o T, tirar o elefante da sala. Repita, tirar o elefante da sala. A letra A de temp é adulto. A gente precisa tratar as pessoas como adulto, sem medo de achar ou imaginar que o outro lado pode receber aquilo com uma cultura de receio e medo. O que ele vai pensar? O que aquele líder vai pensar? O que o pastor vai pensar? O que aquelas pessoas vão pensar? Não, fala o que você está, desembucha, fala com as pessoas. Trata as coisas com clareza. Trate as pessoas como adultos. Como adultos que são. E por vezes a gente trata as pessoas como se elas fossem crianças emocionais. Mas a gente precisa subir a régua, amém? São 12 anos de igreja, estamos chegando em maturidade, amém? Então a gente precisa começar a tratar isso como adulto. Por outro lado, a gente precisa fazer uma relação. A letra M de temp é médico, repita médico. Olha que interessante, você vai num posto de emergência e você está sendo atendido por... Você está numa fila, tem uma senha para você ser atendido, não importa qual hospital. E aí talvez naquele dia está muito lotado, tem muita gente, e você está sofrendo de muita dor. Quem aqui já foi no pronto-socorro do hospital público? Não é? Cara, é uma loucura no dia que está muito lotado. Pô, tu tem um criminoso passando, fazendo uma algazarra, uma pessoa vomitando, um outro cara bêbado, gente caindo pelos cantos. Não é verdade? Você talvez nem senta, você fala, meu Deus, o lugar é infectado. Você não tem coragem nem de ir no banheiro daquele lugar. Agora, tem gente brigando e tal, tem gente esbravejando lá com a atendente, me atende, estou 3 horas aqui, cadê o médico do plantão? Não é verdade? Quando chega a vez da pessoa para sentar na sala do médico, ela fica 1000 dias. Não é verdade? E ela tenta traduzir ao médico o que ela está sentindo, sim ou não? Você pode estar morrendo de dor com o médico, tu vai falar, ô médico, estou sentindo dor aqui, ontem e antes de ontem, piririca, nossa, estou morando no banheiro. Tu vai explicando as coisas, estou com febre, estou com isca, tá? O médico vai fazendo perguntas e você vai explicando. Mas por que na igreja a gente trata as pessoas como animais? Com o médico a gente fala os problemas para que ele entenda, porque a nossa comunicação a gente quer que o outro entenda. É desejo nosso que o outro entenda os nossos sintomas. É desejo nosso que o médico traga as cápsulas e remédios que precisamos, sim ou não? Então a gente precisa trazer esses problemas com mais clareza. Quando você vê um problema, a gente trata com os líderes como alguém que é médico. Agora, por outro contraponto essas pessoas estão agindo como médico para nós? Trazendo solução às nossas feridas e dores? E por último, na letra P, pergunte, faça perguntas, ainda que seja óbvio, para garantir que as pessoas ao seu redor entendam que você entendeu e garanta que você também está sendo entendido pelos outros. Olha, eu falei isso, repita o que eu falei. Aí a pessoa repete, não foi isso que eu falei. Aí você fala de novo, repete o que eu falei. Aí a pessoa vai repetir. Se ainda ela não entendeu, você continua trazendo com paciência essa informação. E essa comunicação é em tudo, gente, no GC, na recepção, em qualquer lugar, tratando as pessoas com amor, empatia e graça em Deus, amém? E para que essas coisas não aconteçam, eu recomendo o ABC da comunicação, para que possamos lidar com o conflito e analisar os ingredientes corretos para a nossa receita. O ABC começa com A de agradável. Seja amigável nas conversas, um com os outros. Ame as pessoas e trate os outros como grandes amigos. Seja bondoso. Pense no bem do time e da igreja e não só no seu bem individual.
Nós estamos construindo um reino juntos, em Niterói, construindo uma igreja coletiva que é um corpo, amém? Então, quando a gente faz alguma coisa na igreja, não é eu fiz, é nós fizemos. Quando você serve alguma coisa aqui, não é eu fiz uma canção, nós fizemos uma canção. Quando eu estou na recepção, estou atuando na recepção, não é eu recepciono bem as pessoas, é nós como igreja recepcionamos as pessoas. Eu tiro o eu coloco nós. Olhe para alguém do seu lado e diga, é sobre nós, porque é sobre Jesus. Eu preciso entender que é na unidade, é no plural, não é sobre o singular, a minha pessoa e o meu reconhecimento. É nós. Quem fez isso? Nossa, que bonito! Fomos nós. Nós juntos fizemos isso. Há uma palavra de uma tribo indígena da Nigéria chamada Ubuntu. Ubuntu é o nome de um sistema operacional Linux, mas ela também significa eu sou, porque nós somos juntos. Significa eu só consigo ser quando eu me reúno com todos coletivamente e somos juntos algo para Cristo. A letra C é calmos, mantenha-se manso sob pressão para não virar pincher raivoso. Seja calmo. E D de seja direto, porque a assertividade resgata nosso tempo, e o tempo é escasso, é o recurso que menos nós temos. Então seja direto, fale diretamente aquilo que é necessário. Tudo que eu estou falando aqui não serve apenas para o voluntariado na igreja, mas para o nosso casamento, serve para os nossos relacionamentos, para as nossas amizades, para o nosso trabalho secular, para todos os ambientes que estivermos. E por último, eu queria que você ficasse de pé e eu queria fazer uma oração com vocês. Quem foi ministrado por essa palavra, diga amém. Eu queria que nós fechássemos os nossos olhos para refletir o nosso servir.